Cuba está passando pela pior crise em mais de 30 anos. A economia está em frangalhos, a inflação foi para a estratosfera e as pessoas estão sofrendo. Pela lógica, o regime cubano já deveria ter caído, certo? Mas não caiu. E é aqui que a gente vai desvendar o intrigante paradoxo da sobrevivência cubana. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Com todos os sinais de um Estado à beira do abismo, como é que o regime comunista ainda está de pé? A resposta, olha, não é nada simples e ela diz muito sobre poder, sobre política e até sobre a psicologia humana. Para ter uma ideia real do tamanho dessa crise, se liga nesse número. Desde 2021, quase 1 milhão de cubanos, pensa só, é quase 1/10 da população inteira, simplesmente fugiram da ilha. Isso não é só migração, gente. É um êxodo, um grito de desespero silencioso. E o porquê de tanto desespero fica bem claro aqui. De acordo com o Observatório Cubano de Direitos Humanos, impressionantes 89% das famílias em Cuba vivem em extrema pobreza. Isso significa que a luta diária não é para ter uma vida melhor, é simplesmente para sobreviver, para conseguir a próxima refeição. A situação hoje está tão, mas tão feia que a única comparação possível é com o famoso período especial, lá no comecinho dos anos 90. Naquela época, a União Soviética quebrou e com ela a principal fonte de ajuda de Cuba. O resultado foi uma queda brutal na economia, racionamento e apagões. A história parece que está se repetindo, mas o final talvez seja bem diferente do que muita gente imagina. Certo. Então, para entender como o regime sobrevive a tudo isso, a gente precisa primeiro olhar para fora, para a política que os Estados Unidos têm em relação a Cuba há décadas. É uma estratégia de mais de 60 anos com um objetivo muito claro. A lógica por trás das sanções americanas é, na verdade, brutalmente simples. A ideia sempre foi apertar o cinto da economia cubana com tanta força, causar tanto sofrimento, que o povo não teria outra escolha a não ser se levantar e derrubar o governo. Só que, depois de mais de 6 décadas, fica difícil dizer que essa estratégia funcionou como planejado. E é aqui que está a, digamos, genialidade sombria da propaganda do regime. Em vez de se enfraquecer com o embargo, o governo cubano fez dele a sua maior arma narrativa. Eles se pintam como a vítima, sabe? Um heróico Davi socialista resistindo ao ataque de um gigante Golias capitalista. E esse escudo narrativo, olha, é incrivelmente eficiente. Qualquer problema, falta comida, culpa do bloqueio imperialista. A burocracia não funciona, culpa do bloqueio. Isso não só tira o peso das costas do governo por suas próprias decisões ruins, mas também transforma o sofrimento do povo em um ato de patriotismo, um sacrifício necessário na luta contra esse grande inimigo externo. Mas culpar um inimigo lá fora é só metade da história. Do lado de dentro, o regime tem um manual de sobrevivência super bem azeitado, um ciclo de controle que eles vêm aperfeiçoando há décadas. A meta? Gerenciar o declínio sem nunca, jamais, perder o poder. Vamos ver como esse ciclo funciona. Primeiro, a crise aperta. A panela de pressão está para explodir. Para aliviar um pouco, o regime permite uma pequena abertura econômica. Tipo, deixa abrir umas empresinhas privadas aqui e ali. Mas, assim que a coisa melhora um pouquinho, o Estado vem e reafirma o controle autoritário para garantir que a elite nunca perca o poder. O resultado final não é progresso, é uma estagnação que nunca acaba. Então quem realmente manda na economia? Em uma palavra, os militares. Um conglomerado de empresas administrado pelas Forças Armadas, o tal do GAESA, domina os setores mais lucrativos, tipo turismo. E o resultado disso é bizarro. Enquanto a população enfrenta uma escassez brutal de tudo, hotéis de luxo gigantescos são construídos para os turistas e para a elite do partido. É literalmente uma realidade paralela. Ok, com um regime tão resiliente em sua própria decadência, o que acontece com a população? Por que tanta miséria não explode numa revolução? Isso nos leva à peça final desse quebra-cabeça, a válvula de escape. Pobreza extrema nem sempre leva à revolução. Muitas vezes, na verdade, ela causa o oposto: exaustão, desnutrição e um foco total na sobrevivência do dia a dia. É muito difícil organizar um protesto quando a sua maior preocupação é o que você vai comer hoje. E claro, não podemos esquecer que o aparato de repressão do Estado continua intacto, prontinho para esmagar qualquer sinal de discordância. Isso leva a uma escolha brutal para muitos cubanos. De um lado, resistir, protestar, uma opção de altíssimo risco e com pouquíssima chance de sucesso, que quase sempre acaba em prisão. Do outro lado, votar com os pés, ou seja, simplesmente ir embora. É um caminho perigoso, claro, mas que oferece uma chance mais real de uma vida melhor.
E o paradoxo aqui é que essa migração acaba ajudando o regime, porque tira da ilha justamente as pessoas com mais energia e motivação para lutar por mudança. Essa fuga em massa também está causando uma mudança demográfica dramática. Cuba está encolhendo e envelhecendo num ritmo assustador. Hoje, mais de um quarto da população já tem mais de 60 anos. E uma população mais velha, como é de se imaginar, tende a participar bem menos de protestos. Ainda mais quando os mais jovens, que são o motor de qualquer mudança, já foram embora. Então, quando a gente junta todas essas peças, a estratégia dos Estados Unidos, que virou um escudo para o regime, o manual de sobrevivência interno e a válvula de escape da migração, a gente chega a uma conclusão, olha, bem desconfortável. É o que a gente pode chamar de paradoxo da estabilidade. Uma situação bem contraintuitiva, onde quanto mais fraca a sociedade fica, mais estável o regime parece se tornar. Cada fator que deveria levar ao colapso, a pressão de fora, a fuga das pessoas, acaba de um jeito ou de outro ajudando o sistema a se manter de pé. A expectativa, principalmente da política externa, sempre foi um colapso repentino, uma implosão do regime. Mas a realidade que a gente observa há décadas é um declínio longo, arrastado e cuidadosamente administrado. O sistema vai se degradando, a sociedade vai se esvaziando, mas ele não quebra. A conclusão dura e inevitável é essa. A pressão que deveria provocar uma mudança pode, na verdade, estar cimentando a situação atual. O resultado não é a libertação, mas uma Cuba cada vez mais pobre, mais vazia de seu próprio povo e ainda mais repressiva para aqueles que ficam. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta bem inquietante. Se uma política externa tem o objetivo de enfraquecer um regime, mas na prática dá a ele uma desculpa perfeita, expulsa seus maiores oponentes e deixa a população tão pobre que ela mal consegue reagir, será que essa pressão externa não se torna, ironicamente, uma das maiores fontes de força desse regime? A longa e triste história de Cuba sugere que essa é uma possibilidade que precisa ser levada muito a sério.